Tudo bom, Zé Paulo? Olha, realmente passou o projeto de abuso de autoridade. Eu acho que digamos, a democracia foi feita para conter abuso. Não é? Então, assim, eu não vejo nada demais. Eu acho que eu concordo plenamente com o Rafael, estava ouvindo antes. Quer dizer, o Brasil está, de alguma maneira, contaminado por um debate sobre Lava Jato, enfim, tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Mas se a gente parar para pensar, quer dizer, nenhuma autoridade na República ela está isenta de contenção, de regulação, etc. Houve abusos nos últimos anos, isso aconteceu. Vocês citaram aí o caso da prisão do ex-presidente Temer. Há muitos casos aqui, a gente comentou vários ao longo dos últimos 2 anos aí. Então eu não vejo esse problema. Obviamente o diabo mora nos detalhes, a interpretação, a subjetividade, aquilo que foi ou não abuso. Eu acho que em boa hora se retirou a questão da chamada interpretação hermenêutica, ou seja, não é porque um juiz tem um entendimento, uma interpretação da lei diferente do outro, que ele vai ser punido por isso. Então não é por aí o abuso de autoridade. Então eu acho que é uma lei, acho que as pessoas têm que parar um pouco para pensar. Eu acho que é um pepino na mão do presidente Bolsonaro, essa questão do veto, porque a base política do presidente Bolsonaro, eu diria que ela é 80%, 90% a favor do veto. Em grande medida, o presidente Bolsonaro se elegeu com essa bandeira. O seu ministro da Justiça, certamente, o ministro Moro, é contrário a essa legislação, até porque vem na magistratura. Então, a Operação Lava Jato, de alguma maneira, os líderes da Operação Lava Jato são contra. Então, é uma questão política complicada, porque nesse momento o presidente precisa de uma boa relação com o Congresso. Então, eu tenho muita curiosidade para saber como é que o presidente Bolsonaro vai descascar esse pepino nos próximos dias. Schiller, e a MP da Liberdade Econômica, hein? O que é que significa, na sua avaliação, a aprovação dessa medida provisória na Câmara? Falta o Senado ainda. É o Rafael, bom dia. Tudo bom, Rafael? Olha, eu acompanhei ontem aqui em Brasília, ainda estou em Brasília, que estou no aeroporto de Brasília, onde conversei muito sobre esse tema aqui. Na verdade, é uma mini revolução que foi feita. O governo, a partir da Secretaria de Burocratização do Ministério da Economia, começou toda essa discussão com a ideia de você ter uma espécie de carta de princípios de defesa da livre iniciativa no país. Só que depois começou a ter uma série de demandas de desburocratização, enfim, que acabaram redundando na MP da Liberdade Econômica. Em vez do governo aprovar item por item, carteira de trabalho eletrônica, filhos alvarás para atividades de pequeno risco, etc., o governo, na verdade, aglutinou uma série de medidas que facilitam o negócio no Brasil e aprovou de uma vez só. Então você tem coisas muito interessantes ali que quebram mitos brasileiros. Por exemplo, por que banco não pode abrir no sábado? Alguém já se perguntou isso? Parece que é com a lei da gravidade. Eu perguntaria o seguinte, o banco quer abrir sábado? O cliente de banco quer que o banco abra? Mas Zé Paulo, imagina o seguinte, o cara trabalha todo dia da semana, precisa ir no banco resolver problema, resolver coisas. Aí não pode durante a semana, tem que às vezes cortar o almoço na sexta-feira, na quinta-feira, para ir no banco. Mas hoje são muito poucas as situações em que a pessoa precisa ir. Vai deixar o fim de semana? Concordo, olha, pode deixar. Geralmente quem não vai no banco, quem tem acesso a todo o procedimento eletrônico. As pessoas de menor renda, eventualmente, não têm o smartphone, o banco eletrônico, etc. Obviamente que isso vai diminuir muito, é apenas um exemplo, né? Mas é um mito que se quebra. Se o banco achar que isso é uma vantagem competitiva, ele tem essa liberdade. Então, a ideia do domingo, a CLT tinha uma cláusula, você é o domingo, a licença precisa ser autorizada em caráter excepcional para abertura do comércio no domingo. Não, agora não pode abrir no domingo, compensa no outro dia da semana. Então esse é um pequeno exemplo. A carteira de trabalho vai ser preferencialmente eletrônica. Então a ideia da carteirinha de trabalho vai acabar o número da carteira de trabalho também, é o CPF do cidadão que vai na carteira de trabalho. Então elimina um número. Qual é o número da sua carteira de trabalho? Agora vai ter o número do CPF. Então é uma série de medidas que vão afetando no dia a dia das pessoas e dos empreendedores. Vamos pegar um exemplo. Se criou um conselho de abuso regulatório. Em todo o Brasil, isso vai valer para municípios, para estados. Quer emitir uma norma, quer regulamentar, vai ter que ter uma análise de impacto regulatório. Hoje não tem. Hoje uma Câmara de Vereadores faz lá a lei do canudinho, qualquer outra lei, ela não se explicar por quê. Ela aprova simplesmente e não tem análise de impacto. Vai ter que ter análise de impacto regulatório.
vai ter que ter prazo para emitir uma licença, por exemplo, um alvará, mesmo uma licença ambiental. Isso no mundo inteiro tem, quer dizer, você tem um prazo que a autoridade tem que dar, não pode demorar 2, 3, 4, 5 anos para emitir uma autorização qualquer, né? Então, assim, eu acho que a questão do arquivamento eletrônico é muito importante, quer dizer, vai eliminar papel, até tem um lado ecológico essa legislação, quer dizer, você tem às vezes caixas e caixas, uma sala inteira de uma pequena empresa, uma média empresa para arquivar documentos, fazer um arquivamento eletrônico, né? Acho que melhora a segurança jurídica, tem um item que fala na questão de o acordado entre os sócios passa a valer, quer dizer, muitas vezes se faz um acordo entre os sócios, depois se vai para a justiça para questionar o próprio acordo, né? Então dá mais segurança jurídica para a sociedade. E tem essa definição de atividade de baixo risco. Ontem eu perguntei para o Gianluca Lorenzon, que é o diretor de burocratização, que foi, na verdade, o executivo do governo que comandou esse processo. Ele disse que a ideia são em torno de 4, 5 milhões de empreendedores brasileiros que devem entrar nessa categoria, né, de atividades de baixo risco, que vão poder funcionar, né, e vão sem o alvará. Então, o governo vai dar o alvará no momento certo, mas já pode começar funcionando, encaminha a documentação. Se houver algum problema lá adiante, evidentemente a empresa daí sofre as consequências legais devidas, né? Enfim, é uma série de medidas que me parece muito interessante, micro-regulação, né? Vão melhorar o ambiente econômico. É uma vitória do governo, deve passar agora no Senado rapidamente. O Schiller. Pois não. Ô Schiller, é Thaís Heredia aqui. Olha, ontem cresceu uma discussão nas redes sociais e tal, de que essa medida provisória estaria instalando no Brasil o tal do anarcocapitalismo, que é o Estado deixar de ser o moderador das relações entre capital e trabalho, enfim. Você acha que a gente tem que ter alguma preocupação de que essa liberalização pode, até para pegar carona no tema do abuso de poder, pode provocar abusos de poder, especialmente contra o trabalhador no Brasil? Olha, Thaís, eu diria, qualquer burocracia que você elimina, você de alguma maneira aumenta um pouquinho o risco, né, que alguém corre, certo? Por que tem que ter lá a escritura, a assinatura, a firma reconhecida? Bom, alguém pode falsificar a assinatura, né? Uma atividade de baixo risco começa a funcionar, eventualmente tem alguma ilegalidade ali, né? Então qualquer burocracia que você corta, você tem uma pequena consequência, é 1%, é 2%, 3% dos casos. O problema é que quando você tem uma exceção, quer dizer, você tem algumas pessoas que agem de maneira incorreta, e a partir daí você cria uma burocracia para 100%, aí você cria ao longo do tempo um monstro burocrático, tá? Então eu diria assim, o Brasil está muito longe de qualquer coisa que possa ser anarcocapitalismo e tal. O Brasil nem sequer é um país liberal, no sentido de economia de mercado aberto, né? O que a CNP faz, na minha opinião, é retirar um pouco do entulho burocrático. Ela facilita a vida do empreendedor, né? Quer dizer, vai acabar com esse negócio de dizer, é muito difícil abrir empresa no Brasil, etc. Acho que melhora um pouco. Nós vamos subir algumas posições no ranking do Banco Mundial, do Doing Business do Banco Mundial. Hoje nós estamos na posição 109, 109ª posição. A gente deve cair bastante. Ontem conversava sobre isso lá em Brasília, aqui em Brasília. Então eu não vejo isso. Eu acho que é um raro momento em que o sistema político, Congresso Nacional, governo, etc., se movem para facilitar negócios, facilitar a vida das pessoas. Mas, obviamente, algum risco se corre. Se não tem risco nenhum, evidentemente a economia fica tremendamente burocratizada. Então, Schiller, vamos continuar acompanhando aí. Boa viagem aqui de volta para a base, hein? Grande abraço.